Olá pessoal do canal Brasil Notícias, 26 de março de 2019, terça-feira. Pessoal, vamos falar da CPI do STF. Parece que a CPI vai por água abaixo. Vocês lembram aí que o Alcolumbre, tentou ganhar tempo, mandou o Vieira pegar os itens e mandar lá para uma comissão de técnicos, para esses técnicos avaliarem. Enfim, vamos ao resultado dessa avaliação. Se inscreve no canal, aperta aí o sininho das notificações, dá aquele like, aquele joinha maroto, bacana, e vamos à matéria. Consultores do Senado recomendam rejeição. Prestaram atenção, né? Rejeição, essa é a palavra certa. Bom, rejeição de argumentos da CPI da Lava Toga. Pois é, recomendam a rejeição. Agora vamos entender. Uma nota informativa de 4 consultores do Senado recomendam a rejeição dos argumentos que embasam o requerimento de criação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar integrantes dos tribunais superiores, a chamada CPI da Lava Toga. O documento, com data de 20 de março, foi divulgado nesta segunda-feira, 25, pelo site Jurídicos com Júri J. A assessoria do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, DM, disse que ele não recebeu parecer algum e que tomou conhecimento do texto pela imprensa. Enfim, na verdade, essa decisão favorece o Alcolumbre e mais ainda o STF. Em 17 páginas, os técnicos dizem que o Senado não pode investigar nenhum dos 13 argumentos apresentados pelo senador Alessandro Vieira. No entanto, eles ressaltam que a decisão de Davi é política, dão uma cutucada de qualquer maneira, dizem, não pode, mas a questão do Alcolumbre aí é política, tem uma coisa aí, envolvimento. Agora, gente, eu disse a vocês, olha só para vocês verem como é que são, eu tinha dito a vocês que se salvavam 3. Bom, nessa lista desses consultores do Senado, não sobrou nenhum. Bom, é oportuno advertir que a presente nota se propõe a oferecer subsídio à decisão de Sua Excelência, que detém a competência constitucional para, mediante o devido juízo político, decidir pelo recebimento ou não do requerimento, parcial ou totalmente, diz nota informativa 1039 de 2019, antes de citar item por item e justificar porque cada um deles não deve ser recebido. Claro, é óbvio. O presidente do Senado já havia sinalizado contra a instauração de uma CPI e anunciou a solicitação de um parecer para ganhar tempo e para negociar a desistência dos que defendem a comissão. Bom, ele tentou, mas não conseguiu. Aliados de Davi disseram na semana passada que uma opção que o presidente da casa tem é aceitar um dos pedidos de impeachment de um dos ministros do STF, Supremo Tribunal Federal, que estão no Senado para, em troca, arquivar pela segunda vez o requerimento para criar a comissão. Bom, nós sabemos que tem vários pedidos de impeachment lá. Vamos supor, gente, se o Alcolumbre resolva fazer isso daí. Vamos fazer figa? Vamos torcer para ser o Gilmar Mendes? Eu acho que ele não vai colocar o Gilmar Mendes, não. Ele deve pegar outro ministro. Mas vamos lá, Se é que ele vai fazer isso, Deixa eu ver. Os técnicos argumentam que está fora do alcance das comissões parlamentares de inquérito investigar atos ou decisões adotadas no exercício da função jurisdicional. Isso não impede, contudo, que possa haver investigação parlamentar sobre atos administrativos praticados por magistrados, ponderam os consultores, Quer dizer, a gente não pode investigar as decisões, não pode investigar as solturas, as liberdades, os processos meio estranhos, mas podemos investigar atos administrativos, que no caso não é muito o que o Brasil está procurando. O Brasil está procurando saber a questão do porquê o STF tem soltado tanto bandido, porque o STF tem andado tão rápido em processos relacionados a investigados na Lava Jato, e é processos andarem rápidos no sentido de beneficiá-los, Porque tem processos no STF que estão lá há anos parados, e tem processos que entraram esse ano no mesmo âmbito, na mesma competência, na mesma situação, que já foram atendidos até por mais de uma vez.
Eles também ressaltam que a CPI poderia apurar fatos desde que fossem determinados, possibilitando a delimitação do escopo da investigação. Destacam também que, em tese, a comissão poderia investigar atos que pudessem ser configurados como crime de responsabilidade responsabilidade só. Mas encerram dizendo que não se autoriza que o Poder Legislativo se como é que é o nome aqui? A palavra nomezinho difícil, imiscua no conteúdo mesmo das decisões judiciais e constituem decisões judiciais tanto a decisão de mérito, que encerra o processo, quanto as decisões interlocutórias que decidem questões incidentais, como os casos de suspensão e impedimento. É justamente o questionamento que nós queremos fazer. O que ele está dizendo que a gente não pode investigar, que a CPI não pode investigar, é justamente aonde está o problema do STF. Mas enfim, continua. Não se permite que o Poder Legislativo avalie se a decisão tomada pelo Poder Judiciário foi correta ou não, se o julgador estava em situação de suspensão ou de impedimento, pois isso transformaria o Poder Legislativo em órgão revisional, usurpando competência de outro poder, diz o parecer. Quer dizer, o STF literalmente é intocável. Lembra aquele filme Os Intocáveis? Pois é, tá aí, né? 11 ministros e um segredo. Vamos embora. Apesar de afirmar também não ter recebido oficialmente o documento, o proponente da CPI, Alessandro Vieira, criticou as conclusões dos consultores. Me parecem profundamente equivocadas. Não estamos discutindo os atos de prestação jurisdicional. Estamos discutindo o momento antecedente. A consultoria elevou até o possível recebimento da propina de a categoria... Peraí, deixa eu ver isso aqui. Consultoria elevou até o possível recebimento de propina a categoria de... Rapaz, vou traduzir esse nome aqui, porque... Vamos falar... A palavra aqui vamos falar mais claro. A prestação, a categoria de propina e prestação jurisdicional. Acho que fica mais bonitinho assim. Quer dizer a mesma coisa, que a palavra está em latim. Bom, é uma tentativa desesperada depois que as pressões não conseguiram retirar assinaturas, afirmou. Bom, tá aqui a matéria. Gente, aqui a palavrinha está em latim, gente. Eu traduzi ela aqui porque eu já sei a tradução dela para o português, porque eu já vi, né? A gente está sempre lendo matéria, trazendo aqui, de vez em quando aparece, vê algumas, né? Mas é trava-língua isso aqui, eu não vou falar não, porque não dá certo. Mas a tradução é essa que eu trouxe para vocês aqui, né? Que significa categoria de prestação jurisdicional. Bom, vamos aqui, gente, ao comentário. Vocês veem que... volta aqui. Bom, vocês veem, né, que há uma tentativa ferrenha de impedir qualquer... Você vê, a investigação de CPI contra senadores, a CPI contra deputados, a CPI contra ministros, outros ministros, né, do executivo, enfim, a CPI contra o presidente da República, a CPI contra tudo. Só não pode ter CPI contra o STF. É engraçado isso, né? Ou seja, em outras palavras, é a brincadeira, o trocadilho que eu fiz, o STF se tornaram os intocáveis. Quem é que julga o STF? Quando o ministro dá comete um ato arbitrário, quem é que julga? Porque a gente sabe que a primeira instância é julgada pela segunda instância, né? O primeiro juiz dá, a segunda instância vai lá. E aí tem as outras instâncias mais superiores, né? E você tem outros, né? Você tem o STJ, né? Enfim, outros órgãos que faz aquela fiscalização, né? Agora o STF, quem faz isso com o STF? Gente, isso não é possível. Não é possível que nós brasileiros vamos ser aterrorizados pelo STF agora. Tem que ter. Aí tem esse trocadilho, essa troca aqui, né? Que apoiadores do Alcolumbre, né? Deram essa ideia. Faz o seguinte: você troca, você segura a CPI
E em troca você dá um impeachment. Você põe um impeachment de um ministro aí que tem 28, né, 29, a maioria pelo Gilmar Mendes, né? Então, tá tudo bem. A questão é, se ele for fazer essa troca, eu ainda duvido que ele colocaria Gilmar Mendes na Berlinda. Eu acho que se ele fizesse essa troca, o nome que teria que ir para a Berlinda seria o do Gilmar Mendes. Até porque Gilmar Mendes é o cara que mais tem negócio errado feito no STF. É o campeão de soltura e habeas corpus de investigados, presos preventivos, inclusive até salvos condutos ele tem dado, né, para impedir que os caras sejam presos. Mas é complicado, gente, é complicado. A gente vive um momento, né, nessa área do STF muito delicado. E, entre aspas, nós nos encontramos impotentes, porque o que a gente vai fazer? O que o brasileiro pode fazer agora? Alcolumbre não vai colocar isso para ser investigado. Duvido, Eudó. Se antes que não tinha essa pressão toda de que pode, de que não pode, o cara já estava dando para trás, imagine agora com todo o regimento a favor dele e contra a CPI. Agora é que ele não vai colocar mesmo, né? Agora que a gente precisa... Tem que existir um mecanismo. Não é possível que os caras sejam tão, né? A gente tá com o STF hoje tá de um jeito que tá fazendo medo. Você tem a questão de nenhum ministro poder ser investigado. Vocês viram aí, né? A ameaça, né? Quando Gilmar Mendes correu para o Dias Toffoli para pedir ajuda a ele em questão dos procuradores da Receita, que o Gilmar Mendes, o Toffoli fez, mandou investigar os procuradores que estavam investigando. Quer dizer, caraca, mano, deixa os caras trabalhar, porcaria. Você não tem nada para esconder? Não, mas quer dizer, é uma forma de impor medo aos procuradores, né? Enfim. Aí a gente teve essa questão. Depois a gente teve a questão da Lava Jato. O STF foi lá e brigou pela questão do fundo. Caramba, em vez de deixar o órgão se fortalecer, não. Foram lá e quebraram as pernas da Lava Jato. Depois acharam pouco, agora inventaram um tal de um inquérito contra as fake news que ameaçam os ministros e familiares, que nada mais, nada menos é do que um AI-5 da imprensa declarado pelo STF. Você não sabe o que é o AI-5? Gente, pesquisa o que é o AI-5 aí. Na década de 68, mais ou menos, eu acho, né? Na época da ditadura. Pesquisa o que é o AI-5 e o que foi que ele fez com o país, né? Foi uma pancada dura. O STF está querendo fazer isso agora, numa época totalmente diferente, né? Aquela época era complicada. Havia aí um grupo de guerrilha querendo trazer o comunismo e o socialismo a qualquer custo e empurrar a goela abaixo, né? Para nós brasileiros. Eles estavam na época ainda Cuba, acho que no Cuba ainda não era, gente, acho que se não me engano, Cuba ainda não era, não estava na mão do Fidel, né? Ou estava, não estou lembrado, eu preciso ver depois na história se foi 60 ou foi em 70 enfim. Mas a questão é que estavam no mundo explodindo esses regimes aí, né? E o Brasil quase entrou nessa moda, graças a Deus que não entrou. Mas aí agora o STF está adotando o AI-5. Só que a adoção do AI-5 no STF está sendo mera e diretamente de forma opressora, né? Porque o processo eu já trouxe para vocês aqui, a forma que ele foi criado, a forma que o relator foi conduzido para tomar conta do caso, tudo fora dos padrões do STF. Tudo fora dos padrões. Alguém tem que julgar essa situação. Alguém tem que ter alguma coisa a se fazer. Não é possível. Eles não podem serem assim os donos da lei, os donos do mundo. Caramba! Porque, cara, quem é o chefe de Estado? Presidente. Quem é a maior autoridade no país? O presidente. Se nem o presidente tem... Olha a palavrinha que eu vou usar agora, que eu inventei. Se nem o presidente tem essa intocabilidade. Será que existe essa palavra? Nem sei. Mas se nem o presidente tem essa intocabilidade, como é que o STF tem? É estranho, né? Mas enfim, Canal Brasil Notícias trazendo a informação até você.